Fala galera, beleza? Meu nome é Fabiano Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal Manual da Bike. Hoje, mais um vídeo técnico, mais um vídeo sobre o dia a dia da oficina. E a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre esse furinho que tem aqui no meio do quadro do movimento central aqui. Algumas bicicletas têm, outras não, como essa daqui. Então a gente vai falar para que serve esse furo aí no movimento central da bicicleta. O que acontece quando não tem esse furinho, que é o caso desse quadro aqui. Qual que é a relação que ele tem com a durabilidade do componente movimento central da sua bike e qual que é a relação dele também com alguns estalos que pode estar ocorrendo aí na sua bicicleta. Eu vou mostrar para vocês aí algumas situações de vários quadros que chegou aqui para mim, várias bicicletas que chegaram aqui para mim na oficina para dar revisão, para fazer alguns reparos, e eu detectei a ausência desse furo aí no quadro e o que eu fiz. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês aí as considerações, né, o que acontece quando não tem, o que a gente pode fazer, quando é viável fazer esse furo aí, quando não é viável fazer, quais as consequências que pode trazer quando não tem esse furo, né, na ausência desse furinho aqui, bem simples aqui no movimento central da sua bicicleta. Então, roda a vinheta, bora pro vídeo. Pessoal, eu estou aqui com essa Sense e desmontei para dar revisão, e na hora que eu comecei a desmontar o movimento central aqui, aconteceu uma cena que acontece em muitas oficinas aí com muitos movimentos centrais e muitas bikes desse tipo aqui. Então eu coloquei aqui o parafuso para a ferramenta não escapar. Esse parafuso aqui, eu coloco ele aqui para prender a ferramenta. E esse aqui é o movimento central, que a capa dele aqui é de plástico. Mas quando é a capa metálica, costuma estar mais agarrado e costuma escapar. Então esse daqui, eu voltei com ele aqui, eu já tirei ele, começou a pingar aqui, que é uma cena bem comum que acontece nesses movimentos central. E a gente vai saber por quê. Eu vou acabar de tirar ele aqui e vamos ver o tanto de água que vai sair daqui. Na hora que eu comecei a abrir aqui, ele já começou a pingar, eu parei e voltei. Eu voltei com ele aqui para dentro para poder filmar e mostrar para vocês. Então vamos tirar ele aqui. Mas isso é uma cena muito comum que acontece em várias oficinas aí e vários movimentos central desse tipo. Olha lá, ele já estava começando a pingar, eu já fui e voltei a rosca com ele para ver, vamos ver o tanto de água que vai sair. Aí ó, já tá pingando muito. Ó, olha isso, ó. Essa água suja, barrenta, tá vendo, ó? Isso é uma cena muito comum que acontece aí nas oficinas com esse tipo de movimento central. E por que isso acontece? Vamos tirar o outro lado. Eu coloco esse parafuso aqui para poder firmar a ferramenta. Vamos tirar o outro lado. Vou colocar o parafuso aqui, ó. Esse aqui é um movimento central de plástico, a capa dele é de plástico, então ele sai com uma certa facilidade. Agora, quando é metálica e acumula essa água lá dentro, aí é que às vezes complica um pouco, porque costuma oxidar e para tirar é um parto. Então vamos ver se esse lado aqui vai sair fácil. Esse lado aqui saiu fácil. Que também é de plástico, essa parte, esse aqui é de plástico. Olha só como é que ele tá vendo, ó? Onde fica a água acumulada, fica todo oxidado. E olha a água lá dentro, ó. Por que acumula essa água aqui? Por uma coisa simples, não tem um furo aqui de drenagem aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse furo aqui para poder não acumular essa água aqui, não detonar, não agarrar o movimento central aqui, porque costuma o movimento central travar aqui no quadro e detonar com os rolamentos, né? Porque vai entrando água no rolamento, principalmente esse tipo de movimento central aqui, ó.
costuma entrar água aqui dentro dos rolamentos, né? E acaba estragando a central rapidinho porque simplesmente não tem o furo. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse furo aqui. Olha só a água que saiu daí de dentro, ó. Tá vendo? Eu coloco a bandeja aqui embaixo justamente por causa disso, ó. Isso aí vai deteriorando o rolamento e enferrujando o movimento central, fazendo ele travar dentro do quadro. E olha dentro do movimento central como que fica cheio de barro. Esse aqui ainda tá... não tem muito não, já vi bem piores do que isso aqui, muito piores do que esse aqui. Esse aqui ainda tem barro, mas tá numa quantidade ainda pouca, eu já vi bem piores. E mais um exemplo de quadro que não vem com furos de drenagem, esse TSW aqui. O TSW, o modelo desse quadro é o Hyde. Ele não vem com furo de drenagem. Aqui o movimento central não estava com água, mas está todo sujo, cheio de terra, sem o furo de drenagem, tá vendo? Ó? O movimento central seco, enferrujado, os rolamentos enferrujados, com folga, vai precisar de trocar. E aqui também vai ser feito o furo de drenagem aqui para não acumular água mais aí dentro. Outro exemplo, agora uma TSW Hunter. Acabei de abrir o movimento central e olha o que tem aqui dentro. Água e mais um movimento central que vai ser trocado. Aí ó, vamos terminar de tirar o movimento central aqui da TSW, da Hunter. Aí ó, cheio de água. Tá vendo? Não tem o furo de drenagem e vai ser feito nele aqui também. Então galera, tô aqui com a bike já revisada, preparada para fazer a marcação e o furo, mas antes eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Eu tô aqui com essa Sense, né, que não tem o furo de drenagem, e essa Odd aqui também não tem esse furo de drenagem. Eu vou mostrar para vocês como que estava o estado. Olha só o estado do movimento central, ó. Tá vendo? E olha a sujeira que estava aqui dentro. Eu não entendo por que algumas bikes vêm com furo de drenagem e outras não. Tá vendo aqui, ó? Muita água acumulada ficou aqui dentro e enferrujou o movimento central, tá vendo? Onde a água fica acumulada. A parte de cima não, mas a parte que dá para baixo, a parte que ficou para baixo, dá pra gente ver nitidamente que é onde acumulou a água. Algumas bikes vêm com furo de drenagem e outras não. Então a gente vai partir agora para a marcação, né, do furo. Só que antes de fazer o furo e antes de marcar, eu dei a revisão na bike. Agora tá aqui tudo limpinho, tá vendo? Ó? Tá bem limpo aqui a caixa aqui do movimento central. E antes de marcar, a gente tem que pôr as rodas na bike. Por quê? Agora eu vou pôr essa bicicleta no chão e com a bike no chão eu vou saber aonde que é a parte mais baixa aqui da caixa do movimento central, porque quando eu estava só no quadro puro, eu não tinha essa noção, né? O quadro movimentava aqui e eu não quero que o furo fique deslocado aqui dentro, eu quero que ele fique na parte mais baixa com as rodas, com a bicicleta no chão. Então eu coloquei as duas rodas, já dei revisão na bike aqui, só está faltando o movimento central aqui para poder instalar e finalizar. Eu vou colocar essa bike no chão e vou fazer a marcação aqui do ponto mais baixo para poder fazer o furo. Por isso que ela tá com as rodas. Então vamos colocar ela no chão aqui para poder fazer a marcação. Então aqui é muito simples, com a bike no chão. Agora eu já sei o ponto mais baixo aqui certinho do movimento central. Eu vou pegar uma caneta aqui. Vou marcar, fazer a marcação aqui da parte mais baixa aqui do quadro. É muito simples. Depois, na hora que ela estiver no meio ali, eu já vou marcar o centro, né, de um lado para o outro aqui, vou marcar esse centro aqui e partir para fazer o furo. Mas primeiro eu tenho que apoiar a bike no chão, com as duas rodas no chão, para poder fazer essa marcação aqui, para eu saber qual que é o ponto mais baixo, né, que é esse daqui, ó. Ok? Aí aqui, ó, a marcação estava aqui, né? Eu só transferi ela daqui para cá, coincidiu com a mesma marcação que eu fiz aqui, coincidiu com essa marcação que eu fiz aqui. E esse aqui tem 68 milímetros de largura, então o meio aqui 34. Então marquei aqui com punção,
dei já uma batidinha, mas se você não tiver um punção aí na sua casa, você pode pegar um preguinho e dar uma batidinha aqui só para a broca fixar aqui. Então agora vamos partir para o furo. Pronto, o furo está feito. Utilizei aqui, pessoal, uma broca de 4 milímetros, tá? Porque eu já medi o furo de drenagem de outras bikes aí. As bikes que tem, o furo varia entre 3,5 e 4 milímetros. Então aqui eu usei uma broca de 4 milímetros para poder fazer o furo aí. Então olha só como ficou o furo lá no meio, na parte mais baixa certinho. E aqui também. Ele está no meio certo aqui e na parte mais baixa aqui. Então é isso aí, galera. Vocês viram aí o que acontece quando não tem esses furos no movimento central ali do quadro, né? Que é um furo de drenagem, que serve nada mais para quê? Para não deixar acumular a água no movimento central. E o que acontece quando não tem esse furo de drenagem? É o acúmulo de água ali. E o que esse acúmulo de água e sujeira pode provocar na bicicleta? Várias coisas. Primeiro, a diminuição da vida útil do componente, né, do movimento central, principalmente se for desse modelo aqui, ó. Esse aqui é o eixo square ou ponta quadrada, né? Pode acontecer da diminuição da vida útil dele, porque ele não tem uma vedação muito boa, né? O rolamento ali ia trabalhar praticamente submerso ali, trabalha praticamente submerso ali, no caso da ausência desse furo. Além dele enferrujar todo aqui, ó, a água entrou dentro do rolamento, esse rolamento aqui não vai durar praticamente nada. Então, a primeira consequência é a diminuição da vida útil do movimento central, principalmente se for esse movimento central aí, ponta quadrada. No caso do movimento central Hollowtech, é um pouco mais difícil de acumular água, porque ele tem essa capinha aqui, tá vendo? E tem aqui um O-ring, a gente passa a graxa aqui e montou, então a água é mais difícil de chegar até o rolamento. Mas o que pode acontecer nesse caso aqui é o quê? Gerar ruído, né? Ou até mesmo o travamento do movimento central lá dentro do quadro, que também acontece com o outro também, né? Pode travar, além de gerar ruído, né? Nesse caso aqui não gera, a água não entra em contato com o rolamento, mas pode gerar ruído, e o assim como o outro também pode travar, principalmente esse outro aqui, ó, pelo fato disso aqui ser aço, se ele oxidar aqui, ele vai travar lá dentro, vai ser um Deus nos acuda para poder tirar isso daqui de dentro do quadro. Se for quadro de alumínio, costuma vir saindo e vir roçando a rosca do quadro toda, né? Vir destruindo a rosca do quadro, tendo que refazer a rosca do quadro. E se for quadro às vezes de aço, costuma travar lá e a gente tem que soldar isso aqui para poder conseguir tirar. No caso de movimento central press fit, o que pode acontecer, né? Nesse aqui ainda tem a vedação, mas tem uns que nem isso aqui tem, a vedação tem, o rolamento fica lá exposto lá, né? Além dele trabalhar dentro da água, no caso desses press fit aqui pode gerar ruído. Fica dando estalo, né? Que às vezes entra lama, entra água, entra sujeira, e ela entra aqui entre a carcaça do movimento central e o quadro, né? Pode gerar aqui um atrito aqui com a sujeira e ficar estalando. Em alguns casos eu já vi até o desgaste da pista lá de onde encaixa o movimento central no quadro por causa de sujeira, o dono não dava manutenção, né? E aquilo ali foi se desgastando ali, foi gerando esse atrito. Então, esse furo aí serve para drenagem. O que acontece com ele quando não tem esse furo de drenagem é isso, acúmulo de água e sujeira ali dentro, que pode gerar esses problemas aí, né? Diminuição da vida útil do componente do movimento central, travamento dele no quadro, barulho, né? Ali, ruído, barulho e até mesmo o desgaste ali do receptáculo em alguns casos ali. Mas antes de você já sair furando os quadros aí, né, igual eu fiz aí, a gente tem que observar uma coisa, o período de garantia do quadro. Todos esses quadros aí que eu fiz o furo já estão fora do período de garantia, né, e foram feitos com o ok do dono lá, a gente conversou, eu expliquei para eles a situação, eles deram o ok e eu fiz o furo no quadro justamente para poder não acumular água. Mas a gente tem que observar isso, a garantia do quadro, se o seu quadro está na garantia. Eu não aconselho você fazer furo em quadro se ele está dentro do período da garantia.
E o que pode ser feito para poder minimizar isso aí? Primeiro, se você comprou o quadro e está no período de garantia e não quer fazer o furo no quadro, você pode fazer uma vedação aqui, né, na braçadeira do canote, vedar os furos do quadro aqui, né, vedar aqui os furos de cabeamento interno ou alguns outros furos que possa ter aqui de garrafinha, para que minimizar a entrada de água aqui, né, que é inevitável, principalmente quando a gente quando pedala na chuva, toma chuva ou lava a bicicleta, pode acontecer de acumular água aqui dentro. Então, para minimizar isso, você vedar aqui. Tem até um vídeo aqui no canal quando eu falo de 25 dicas de como cuidar da sua bicicleta. Eu dou dica de uma vedação aqui com câmara de ar. Então, uma dos procedimentos é você vedar o quadro aqui. Um outro procedimento, no caso, né, você pode colocar a bicicleta nessa posição aqui, ó, e observar se tem um furo aqui da ligação do chainstay, que essa parte aqui do quadro chama chainstay, com o movimento central. Então vê se tem essa ligação aqui. Nesse caso aqui, ó, tem 2 furos aqui, ó, e aqui embaixo do chainstay tem também 2 furinhos. Então nesse caso aqui, ó, para não perder a garantia do quadro, se a pessoa não quiser fazer o furo aqui, ela lavou a bicicleta, ela coloca ela nessa posição aqui, ó, e a água vai descer para o chainstay e vai sair por esses 2 furos aqui, sem ter que precisar de fazer esse furo aí. Mas se não for o seu caso, né, se o quadro já venceu garantia ou ele não tiver essa ligação aqui, então você pode estar fazendo esse furo aí no quadro de alumínio. Já no quadro de carbono, eu não aconselho a usar esse tipo de broca aí, no caso, se for necessário mesmo fazer esse furo de drenagem aí. Aconselho você levar no mecânico e ele vai avaliar se realmente vai ser necessário, num quadro de carbono, fazer esse furo. Primeiro, por causa da garantia, né, que eu já citei aqui, e também por uma outra questão, em alguns quadros não é necessário. No meu quadro, por exemplo, da OGI, onde fica o movimento central, que é o movimento central Holotech lá, que agora está com o Dub, né, ele é isolado do resto do quadro. Então, se acumular água dentro do quadro, não chega no movimento central porque a parte lá é isolada, não tem ligação nenhuma com o quadro. Tem uma tampinha lá embaixo que a gente tira, aquela tampinha tem acesso ao quadro, mas é totalmente desnecessário fazer o furo, no meu caso lá do quadro de carbono, não só por causa da garantia, não é aconselhado, mas como também é um lugar isolado, né? Não tem ligação com o quadro. No caso dos press fits, tem alguns que já chegou aqui, não tem essa vedação aqui no meio e também não tem o furo no meio do quadro. Aí o rolamento ficava lá exposto à água, né, e a sujeira, e o movimento central ficava lá roçando lá entre o quadro lá e gerando o desgaste lá no caso da ausência desse furo. E nesse quadro de carbono não se pode usar esse tipo de broca, né? Não é o mesmo broca que eu usei para furar o alumínio que a gente usa para furar um quadro de carbono lá, broca especial. Então analisa isso aí antes de você furar o seu quadro, verifica a possibilidade de você vedar os furos do seu quadro aí para não acumular água ali dentro, dê uma manutenção periódica, leva lá no seu mecânico lá, vê como é que está o estado ali do movimento central, se não está acumulando água, o que está acontecendo ali, para o movimento central não grudar ali dentro. Olha a garantia, né, do quadro, e no quadro de carbono verifica aí a necessidade, se há realmente a necessidade de fazer esse furo ou não, né? E as garantias também, observa bastante isso aí. Beleza, galera? Então esse aí foi mais um vídeo técnico aqui no canal. Compartilhe aí com a galera, compartilhe com seu amigo aí que possa estar tendo algum problema aí com barulho, com desgaste no movimento central, e para essa informação chegar a mais pessoas, ajudar o canal a crescer. Beleza, galera? Então fica assim, like no vídeo, se inscreva no canal, espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!